Então, nós vamos começar a revisão de geografia. Na revisão de geografia, nós trabalhamos o assunto, o trabalho no espaço rural. O trabalho no espaço rural ele é caracterizado principalmente pelas atividades da agricultura, do extrativismo e da pecuária, as quais fazem parte do setor primário da economia. Por meio da agricultura, são trazidos grãos, legumes, as verduras, as frutas para o consumo das pessoas, dos animais e também para atender necessidade das indústrias com matérias-primas para a fabricação dos mais diversos produtos. A atividade pecuária é responsável pela criação de animais para a produção de alimento, como carne, leite, ou para atender alguns dos tipos industriais na fabricação de produtos alimentícios, cosméticos, calçado, entre outros. A prática do extrativismo retira da natureza produtos vegetais, animais e minerais. O extrativismo vegetal ele visa atender a diversos tipos de indústrias para a fabricação de cosméticos, móveis, celulose e também fornece alimento como castanha, palmitos e açaí. Os produtos do extrativismo animal, em geral, são utilizados como matéria-prima para alguns tipos de indústria e também como alimento para as pessoas. Os produtos do extrativismo mineral atendem principalmente às indústrias, à geração de energia. Por meio dessa atividade, são explorados diversos tipos de minerais, como ferro, o cobre, além de metais e pedras preciosas, como ouro e diamante. A indústria e a prestação de serviço no campo. No espaço rural, também podemos encontrar diversos tipos de indústria, como as usinas de açúcar e álcool, fábricas de óleo e de processamento de carne e entre outros alimentos. Também atividade ligada ao comércio, como vendas de doce, a prestação de serviço, como turismo e hotéis e pousadas. O extrativismo, a exploração de madeira, é a principal atividade do extrativismo vegetal no Brasil. A pecuária, entre as criações da pecuária, o Brasil destaca-se como um grande criador de bovinos, suínos e aves. A agricultura, a soja, o milho, a carne de açúcar, o café, estão entre os produtos mais cultivados da agricultura brasileira. Diferente maneira de produzir no campo. Nas pequenas propriedades, em geral, faz uso de ferramentas simples, como arado, puxado por animais, colheitas manuais, entre outras atividades e técnicas tradicionais. Nas pequenas propriedades. As grandes propriedades não, olha só, as grandes propriedades em geral, a produção agrícola, ela envolve o uso de tecnologia avançada, com máquinas e técnicas modernas. Predomina a monocultura, ou seja, cultivado apenas um tipo de produto. Ou extensas áreas são usadas para a pecuária. A importância das atividades do espaço rural.
A importância dele é a produção de alimento para o consumo da população, a geração de trabalho e de renda para os trabalhadores, fornecimento de matéria-prima para atender a produção industrial. Essa é a grande importância. O campo também lhe produz um recurso para a produção de energia. Você sabia que alguns cultivos, como a cana-de-açúcar e o óleo de dendê, são matérias-primas para a produção do combustível de veículo? Sim. São os chamados biocombustíveis, que recebem esse nome por ser de origem vegetal. A agricultura familiar, ela é caracterizada pelo trabalho de família. A agricultura familiar, é claro que é trabalho de famílias que moram e trabalham no campo, geralmente em pequenas propriedades rurais, onde é muito comum encontrarmos grande variedade de produtos cultivados em uma mesma área. Você está vendo, ó? Essa família é uma agricultura familiar. A força da mulher no campo. O trabalho pesado nunca foi um impedimento para que as mulheres exercessem um papel fundamental no campo. Desde o cuidado com a lavoura, o plantio, a colheita, até compras e negociações com fornecedores. Todas essas funções são divididas entre homens e mulheres no campo, para você ver que a mulher, ela tem muita força e força de vontade. O trabalho no espaço urbano. O espaço urbano, o trabalho das pessoas, ele é caracterizado principalmente pela realização de atividade, ou seja, na indústria ou no comércio, ou seja, por meio de representação de serviço. Você está vendo essa indústria aí? A produção de diferentes mercadorias, ela é realizada pela atividade da indústria. O trabalho no espaço urbano. No espaço urbano, o trabalho das pessoas ele é caracterizado principalmente pela realização de atividade, seja na indústria ou no comércio, seja por meio de prestação de serviço. A produção de diferente mercadoria é realizada pela atividade da indústria. A compra e a venda dos mais variados produtos são desenvolvidos pela atividade do comércio. Tá vendo essa moça comprando? E quem está no comércio tem que atendê-los com educação, simpatia, senão a pessoa não volta não. A médica aí. A prestação de serviço à população, como a educação, a saúde, a segurança, envolve a realização de diferentes atividades. Então, a prestação de serviço da médica também não deve ser diferente. Ela tem que atender com educação, gentileza e muita força de vontade também. A importância das atividades no espaço urbano. A produção dos mais variados tipos de mercadorias utilizados no dia a dia, desde os produtos alimentícios até veículos, máquinas industriais e agrícola. Além da comercialização dos materiais diferentes produtos, a atividade ligada à prestação de serviço à população. Vendo, eles estão limpando a rua, a prestação de serviço à população. Mesmo sabendo que elas precisam fazer esse serviço, a população ela precisa ajudar.
não jogando lixo na rua para que não vá para o igarapé, para que não vá chegar aos bueiros, que não vá chegar aos rios, certo? Para prejudicar quem? A nós mesmo quando a chuva, não é? A geração de emprego e renda para milhões de trabalhadores, tanto no setor industrial quanto no comércio, prestação de serviço. Os atendentes aí, ó, estão atendendo as pessoas. O supermercado está vendendo essas mercadorias e as pessoas precisam comprar. Então, todos têm que prestar um bom serviço, o comércio, porque senão ninguém volta para o seu estabelecimento. O emprego nas cidades. No entanto, as vagas de trabalho não são suficientes. Não há muitas pessoas empregadas na cidade. Por conta disso, é preciso o trabalho informal, ou seja, trabalho sem registro de carteira. Isso mesmo sendo a cidade grande, mas tem muitas pessoas, não tem emprego para todo mundo. Então as pessoas precisam se virar no trabalho informal. No trabalho informal não tem trabalho, não tem carteira assinada. É um trabalho conhecido como trabalho avulso, onde a pessoa não tem a carteira assinada, perde alguns benefícios. Mas o que se pode fazer? A integração entre o espaço rural e o espaço urbano. A cidade depende da produção do campo. O campo fornece matéria-prima para as indústrias da cidade, como minério para a siderúrgica, madeira para serrarias, milho, trigo e a soja para as indústrias de alimentícios, o gado para os frigoríficos e leite para os laticínios. A matéria-prima produzida no campo também fornece alimentos que são comercializados na cidade para o consumo da população. O supermercado, as mercearias, as quitandas, por exemplo, vendem frutas, ovos, verduras, legumes, arroz, feijão, entre vários outros produtos alimentícios produzidos no campo. Alimentos produzidos no campo. O campo, ele depende da produção da cidade. Sim, ele precisa da produção da cidade. Ó, a cidade, ela fornece para o campo mais variados produtos industrializados. Volta para o campo industrializado, como as roupas, os calçados, os tratores, os arados, os semeadeiras, as ferramentas. Em geral, além das vacinas e medicamentos, tudo vai para o campo. Está indo da cidade para o campo. Os produtos industrializados, olha só, também vai para o campo. O desenvolvimento das atividades no espaço rural também depende de vários serviços da cidade. Entre esses serviços estão o banco, que financia, ou seja, empresta o dinheiro aos proprietários rurais. Os institutos de pesquisa agrícola, que fornecem orientações técnicas aos produtores por meio do trabalho de veterinários e agrônomos, além do serviço de comunicação. Sim, esses vai para o campo esses serviços.
São os serviços oferecidos na cidade. São esses. Atividade da cidade e do campo. Olha só, as atividades industriais no campo e da prestação de serviço são feitas principalmente no espaço urbano. No entanto, elas também podem ocorrer no espaço rural, seja algumas situações em que isso acontece. Olha só, a veterinária, ela vai atender lá na fazenda. E essa senhora produz o queijo na fazenda dela e manda para a cidade. As agroindústrias. As agroindústrias são indústrias que processam os produtos de origem agrícola ou pecuária. Geralmente elas são instaladas nos espaços rurais para que fique mais próxima das matérias-primas que utilizam. Fica mais próxima onde tem muitas laranjeiras, né? A produção de laranja, a produção de maçã. Então eles vão fazer as suas indústrias mais próximas delas. As agroindústrias, elas processam diversos produtos. O exemplo dessa usina aí de açúcar e álcool, laticínios e frigoríficos, fábrica de sucos, concentrado de vinho e entre outros. Da matéria-prima para o consumidor. Antes de chegar ao consumidor, os produtos eles passam por diversas etapas, certo? Mas eu ouvi um pouco por onde elas passam, né? Ele sai do campo, vai para a indústria vai industrializar esse produto, do produto vai para o mercado, supermercado, e a dona de casa vai no supermercado, compra esse produto, um macarrão, um feijão, chega em casa, faz aquela comida deliciosa, com um feijão preto, um feijão branco, um macarrão, e põe na mesa para que todo mundo possa se deliciar com a comida gostosa que a mamãe fez. Os espaços que se integram. Vimos que existe uma independência entre o campo e a cidade, principalmente por causa das trocas de produtos e serviços entre esses espaços. De modo geral, essa integração pode ocorrer por diversas vias e meios de transporte. Vamos ver alguns exemplos? O meio de transporte rodoviário é o mais usado no país para transportar pessoas, mercadorias e matérias-primas de um local para o outro. Então, o meio de transporte rodoviário ele é mais usado, né? Olha só, o trecho aí de uma rodovia BR 163 no município de Jaciara, lá no estado do Mato Grosso. O meio de transporte rodoviário ele é mais usado no país para transportar pessoas, mercadorias, matérias-primas de um local para o outro. Olha só essa fila de caminhoneiro. E que pena, né? Que as nossas estradas elas são péssimas para viajar, mas não tem como outra opção, né? Apesar que tem, mas essa daí, a rodoviária, é muito mais econômica, mas às vezes tem muito assalto aí nessas ruas. O caminhoneiro sofre bastante, mas eles gostam de trabalhar como caminhoneiro. Nós temos agora aí, ó, acima uma embarcação carregada por cana-de-açúcar, ó, cheia de cana-de-açúcar na rodoviária ou na hidrovia
de Tietê, Paraná, no município de Pederneiras, lá no estado de São Paulo. No Brasil, o meio de transporte hidroviário também transporta pessoas, mercadorias, matérias-primas de um lugar para o outro. Destaca-se principalmente no transporte de minérios e grãos que são levados até as indústrias ou até os portos de vendas para outros países. Está vendo? Está carregado de cana-de-açúcar. Aqui nós temos um trem transportando minério de ferro no município de Itabira, lá no estado de Minas Gerais. O meio de transporte ferroviário é menos usado no Brasil para transportar mercadorias. No entanto, ele ainda é responsável por transportar grandes quantidades de matéria-prima, principalmente minérios e produtos agrícolas. Olha só como está cheio aí, ele cheio de minério aí nesse trem. Aqui nós não temos, mas em outros lugares ainda tem esse trem aí para fazer esse transporte aí. Aí nós temos aqui essa perguntinha: a integração entre as vias pelas quais circulam esse meio de transporte forma uma rede de transporte. Observe as fotos e escreva aí o nome do tipo de meio de transporte que interliga o campo e a cidade. Então, a primeira aí, vocês estão vendo que é o quê? Isso, um avião. Um avião. Então, o avião, como nós chamamos o avião? Como? Isso mesmo. Parabéns. Aéreo. É o meio de transporte aéreo. Muito bem, você é muito inteligente. E olha aí a embarcação. Como nós chamamos esse meio de transporte aí, essa embarcação? Isso, hidroviário. Parabéns, você é muito inteligente. E esse aí do caminhoneiro que está viajando aí nessa estrada, como nós chamamos? Esse tipo aí de meio de transporte aí que interliga um campo à cidade, como é? Isso, vamos ver se você acertou. Muito bem, rodoviário, parabéns, né? Hidroviário e rodoviário. Hidroviário, na embarcação daí, nessa embarcação, e rodoviário na estrada, parabéns. E agora, o trem, como nós chamamos esse tipo, meio de transporte, como? Isso mesmo, ferroviário, parabéns. Então, o avião é aéreo, a embarcação hidroviário, o do caminhão rodoviário e o trem ferroviário. Parabéns, você é muito inteligente. Então, nós ficamos por aqui com a nossa revisão de geografia. Tchau, criança. Até a próxima videoaula. Bye, bye.